Parte 6. Princípio 3. Desperte um forte desejo na outra pessoa. Resumo. Técnicas fundamentais para lidar com as pessoas. Princípio 1. Não critique, não condene, não se queixe. Princípio 2. Aprecie honesta e sinceramente. Princípio 3. Desperte um forte desejo na outra pessoa. Parte 2. 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. 1. Faça isso e será bem recebido em toda parte. Por que não estudar a técnica do maior conquistador de amigos que o mundo já conheceu? Quem é ele? Você pode encontrá-lo amanhã descendo a rua. Quando estiver a uma distância de 10 passos, ele começará a sacudir a cauda. Se você parar e lhe fizer mimos, ele saltará sobre você para demonstrar que o estima. E você sabe que atrás dessa demonstração de afeto não existem motivos escusos. Ele não deseja vender prédios nem casar-se com você. Já se deteve alguma vez para pensar que o cachorro é o único animal que não tem que trabalhar para viver? A galinha põe ovos, a vaca fornece leite, o canário canta, mas o cachorro vive exclusivamente dando-lhe apenas amor. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai comprou um cachorrinho de pelo amarelado por 50 centavos. Foi a luz e a alegria da minha meninice. Todas as tardes, depois das 4h30, ele costumava sentar-se na frente do pátio com seus lindos olhos muito atentos na estrada. E logo que ouvia minha voz ou me avistava lavando meu prato do jantar na torneira da barreira, partia como uma bala, correndo esbaforidamente para a colina e saudando-me em saltos de alegria e latidos do meu mais puro entusiasmo. Chip foi meu companheiro certo durante 5 anos, e numa noite trágica nunca me esquecerei dela. Um raio matou a 10 passos de mim. A morte de Chip foi a tragédia da minha meninice. Chip, você nunca leu no livro de psicologia. Não necessitava fazê-lo. Sabia por algum instinto divino que qualquer indivíduo pode fazer amigos em 2 meses, tornando-se verdadeiramente interessado nas outras pessoas, do que um outro em 2 anos procurando fazer as pessoas tornarem-se interessadas nele. Permita-me que repita isso. Você pode fazer mais amigos em 2 meses, interessando-se pelas outras pessoas, do que em 2 anos tentando conseguir o interesse dos outros sobre você. Você conhece eu também, pessoas que erram pela vida tentando em vão fazer com que os outros se interessem por elas. Por certo, isso não dá resultado satisfatório. As pessoas não estão interessadas em você, nem estão interessadas em mim. Estão interessadas nelas mesmas, pela manhã, ao meio-dia e depois do jantar. A New York Telephone Company realizou um trabalho detalhado, o estudo das conversas telefônicas, para saber qual a palavra mais frequentemente usada. Veja se imagina isso. Foi o pronome pessoal, eu. Foi usado 3.990 vezes em 500 conversas telefônicas. Eu. Quando você vê um grupo fotográfico do qual faz parte, qual a pessoa que olha em primeiro lugar? Se nós apenas procurarmos impressionar as pessoas e fazer com que elas se interessem por nós, nunca teremos muitos amigos verdadeiros e sinceros. Amigos verdadeiros não se conseguem com tal processo. Napoleão tentou fazer isso, mas no seu último encontro com Josefina disse: Josefina, tenho sido tão afortunado como homem nenhum jamais o foi na terra. No entanto, nesta hora, sois a única pessoa no mundo em que posso confiar. E os historiadores têm dúvida se ele podia mesmo confiar nela. O falecido Alfred Adler, famoso psicólogo vienense, escreveu um livro intitulado O que a vida deve significar para você. Nesse livro diz: é o indivíduo que não está interessado no seu semelhante quem tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Você pode ler vários livros eruditos de psicologia sem tropeçar com uma declaração mais significativa para você e para mim. Não gosto de repetir, mas as palavras de Adler são tão ricas de significado que vou repeti-las em grifo. É o indivíduo que não está interessado no seu semelhante que tem as maiores dificuldades na vida e causa os maiores males aos outros. É entre tais indivíduos que se verificam todos os fracassos humanos. Uma vez, frequentei um curso para escrever contos na Universidade de Nova York.
e o editor de uma importante revista falou para a nossa classe. Ele disse que podia tomar qualquer uma das dezenas de contos e histórias que passam sobre sua mesa diariamente, e depois de ler alguns parágrafos, sabia se o autor gostava ou não de pessoas. Se o autor não gosta de pessoas, afirmou, as pessoas não gostarão das suas histórias. Esse insensível editor deteve-se 2 vezes durante a sua exposição sobre o modo de escrever trabalhos de ficção e pediu desculpas por estar pregando um sermão. Estou dizendo, declarou, as mesmas coisas que o seu pregador lhe diz, mas lembre-se, terão que estar realmente interessados no público se querem ter sucesso como escritores de contos. Se isso é verdade quanto a escrever ficção, fique certo de que é 3 vezes mais verdadeiro no que diz respeito ao contato com as pessoas face a face. Passei uma noite no camarim de Rod Toastes na última vez que ele apareceu na Broadway. Tusk, o conhecido rei dos mágicos. Tusk, o rei da agilidade. Durante 40 anos ele viajou por todo o mundo sempre na mesma função, criando ilusões, aturdindo plateias, fazendo o povo suspirar espantado. Mais de 60 milhões de pessoas compraram entradas para suas apresentações e ele teve quase 2 milhões de dólares de lucro. Pedi ao Sr. Tunston que me contasse o segredo de seu sucesso. Sua vida escolar, por certo, nada lhe ensinou, pois ele deixou a casa dos pais ainda pequeno. Tornou-se um malandro, viajou em vagões de carga, dormiu em pilhas de feno, esmolou comida de porta em porta e aprendeu a ler olhando nos vagões de carga os letreiros ao longo da estrada de ferro. Teria ele algum conhecimento superior de magia? Não. Declarou-me que centenas de livros têm sido escritos sobre mágicas e grande número de pessoas sábias tanto acerca disso quanto ele. Mas possuía 2 coisas que os outros não tinham. Primeiro, tinha a habilidade de colocar sua personalidade diante dos refletores. Era um mestre no exibicionismo. Conhecia a natureza humana. Tudo o que fazia, cada gesto, cada entonação de voz, cada levantamento de uma sobrancelha, era cuidadosamente ensaiado com antecedência e seus gestos eram marcados para serem feitos em segundos. Mas nada além disso. Thurston tinha um verdadeiro interesse nas pessoas. Declarou-me que muitos mágicos olham para a plateia e dizem para si mesmo: bem, aqui está um grupo de tolos endinheirados e vou enganá-los. O método de Thurston, porém, era totalmente diferente. Contou-me que cada vez que entrava em cena dizia para si mesmo: estou muito grato porque esta gente veio ver-me. A sua presença faz com que minha vida corra de um modo agradável. Vou dar-lhe, pois, o melhor que me for possível. Declarou que nunca se pôs diante de um refletor sem primeiro dizer a si mesmo várias vezes: amo meu público, amo meu público. Ridículo? Absurdo? Você tem o direito de pensar o que quiser sobre isso. Apenas estou reproduzindo sem comentários o método usado por um dos mais famosos mágicos de todos os tempos. George Duck, de Norton Warren, Pensilvânia, precisou abandonar o seu posto de abastecimento e reparos depois de 30 anos de trabalho, pois construiu uma estrada de ferro exatamente onde se localizava seu negócio. Aos poucos, os dias ociosos de aposentadoria começaram a entediá-lo, e tratou logo de preencher o tempo tocando seu velho violino. Não demorou para começar a percorrer a região ouvindo música e conversando com excelentes violinistas. À sua maneira, humilde e amistosa, sentiu despertar dentro dele o interesse de conhecer a experiência de cada músico que conhecia. Embora ele mesmo não fosse um bom violinista, fez muitas amizades. Participava de festivais e logo se tornou conhecido pelos fãs de música country que habitavam a região leste dos Estados Unidos com o nome de Tio George, o arranhador de cordas de violino do condado de Kizua. Quando tivemos a oportunidade de ouvir Tio George, ele estava com 72 anos e desfrutando cada minuto de sua vida. O fato de interessar-se por outras pessoas acabou por criar-lhe uma vida diferente, numa idade em que a maioria das pessoas julga esgotada sua capacidade reprodutiva. Esse também foi um dos segredos da espantosa popularidade de Theodore Roosevelt. Mesmo seus empregados os estimavam muito. O seu criado James E. Amos escreveu um livro sobre ele intitulado Theodore Roosevelt, Hero to His Valet. No livro, Amos relata este incidente edificante. Certa vez, minha mulher fez uma pergunta ao presidente sobre uma espécie de perdiz. Ela nunca vira uma e Roosevelt descreveu-a com todas as minúcias. Algum tempo mais tarde, tocou o telefone de nossa casa.
Ambos e a esposa moravam numa casa da propriedade de Theodore Roosevelt em Osterbein. Minha mulher atendeu e era o presidente quem falava. Chamava-a para dizer-lhe que havia uma perdiz da qualidade que ela desejava conhecer ao lado da sua janela. E se ela olhasse para fora, poderia vê-la. Pequenas coisas como esta eram características dele. Todas as vezes que vinha à nossa casa, mesmo quando não nos avistava, ouvíamos logo seu chamado. Ho, 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 Annie! Ou ho, 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 James! Era a sua saudação amistosa quando passava por lá. Como podiam os empregados deixar de quererem bem a um homem como este? Como podia alguém deixar de se sentir atraído por ele? Roosevelt foi um dia à Casa Branca quando o presidente e a senhora Taft não estavam. Sua sincera estima pelas pessoas humildes ficou patente quando saudou todos os antigos empregados da Casa Branca pelos seus nomes, mesmo as serventes que lavavam louça na cozinha. Quando viu Alice, a cozinheira, escreve Archambault, perguntou-lhe se ainda fazia pão de milho. Alice respondeu que algumas vezes o fazia para os empregados, mas não para os patrões. Eles demonstraram mau gosto, gracejou Roosevelt, e direi tal coisa ao presidente quando o vir. Alice lhe trouxe um pedaço num prato e ele atravessou o gabinete comendo, saudando jardineiros e trabalhadores na sua passagem. Dirigia-se a cada pessoa do mesmo modo que ele queria que o tratassem no passado. Ike Hoover, que fora porteiro-chefe na Casa Branca durante 40 anos, disse com lágrima nos olhos: Foi o único dia feliz que tivemos durante quase 2 anos, e nenhum de nós o trocará por uma nota de $100. O mesmo interesse por pessoas aparentemente não importantes ajudou o representante de vendas Edward S. Mike Jones, de Chanta, Nova Jersey, a conservar um cliente. Há muitos anos, relatou ele, eu visitava clientes da Johnson Johnson na região de Massachusetts. Um dos clientes era uma drogaria de Hingham. Toda vez que ia a essa drogaria, antes de conversar com o proprietário para anotar suas encomendas, eu dava um alô aos balconistas. Certo dia fui falar com o proprietário e ele me dispensou, afirmando não ter mais interesse em comprar produtos da Johnson Johnson porque a empresa passara a concentrar suas atividades em estabelecimentos que trabalhavam com produtos alimentícios e com um sistema de crediário, em detrimento das pequenas lojas. Acatei a decisão dele, enfiei o rabo no meio das pernas e fui-me embora, dando voltas durante algumas horas pela cidade. Finalmente tomei a decisão de voltar e tentar pelo menos explicar-lhe qual era a nossa posição. Quando retornei, disse meu habitual alô aos empregados. O proprietário me recebeu com sorrisos. Nessa ocasião, dobrou seus pedidos. Olhei-o atônito e perguntei o que se havia passado naquelas últimas horas desde que tinha me dispensado. Ele apontou para o funcionário que trabalhava com o aparelho de pressão de soda e disse que tão logo eu ia saindo, o rapaz o procurara e o informara de que eu era um dos poucos vendedores que os cumprimentava. O proprietário ouviu dele o seguinte: se algum vendedor merecia fazer negócios com ele, esse vendedor era eu. O homem concordou e continuou um cliente fiel. Nunca mais me esqueci de que, sinceramente interessado em outras pessoas é uma das importantes qualidades de um vendedor. Aliás, de qualquer pessoa. Descobri por experiência própria que o indivíduo pode conseguir a atenção, o tempo e a cooperação mesmo das mais eminentes personalidades, tornando-se verdadeiramente interessado nelas. Darei um exemplo. Anos atrás, eu estava dando um treinamento sobre o modo de escrever trabalhos de ficção no Instituto de Artes e Ciências de Brooklyn e queríamos que Kathleen Norris, Fanny Hurst, Ida Tarbell, Albert Parcel Turner, Rupert Hughes e outros notáveis e ocupadíssimos autores viessem até Brooklyn e nos contassem os benefícios das suas experiências. Assim escrevemos a todos eles dizendo que admirávamos seu trabalho e estávamos vivamente interessados em ouvir seus conselhos, bem como aprender o segredo do seu sucesso. Cada uma das cartas foi assinada por cerca de 150 estudantes. Dissemos que sabíamos que eram muito ocupados para preparar uma conferência. Assim incluímos uma lista de perguntas para que a elas respondessem. As perguntas eram sobre eles mesmos e seus métodos de trabalho. Todos gostaram disso. Quem não gostaria? Por isso, deixaram seus lares e vieram até Brooklyn dar-nos a mão. Usamos o mesmo método. Consegui a presença de Leslie M. Shaw, ministro da Fazenda e do Governo de Theodore Roosevelt, George W. Eastman, procurador-geral do governo de Taft, William Jennings Bryan, Franklin Delano Roosevelt e muitos outros homens de destaque, os quais vieram falar aos estudantes dos seus treinamentos para expressão em público. Todos nós, sejamos o açougueiro, ou o padeiro, ou o rei no seu trono,
Todos nós gostamos das pessoas que nos admiram. Tomemos, por exemplo, o imperador alemão. No fim da Primeira Guerra Mundial, ele era talvez o homem mais selvagem e universalmente menosprezado por todo mundo. Mesmo a sua própria pátria se voltou contra ele quando foi obrigado a fugir para a Holanda com o objetivo de salvar o pescoço do cutelo. O ódio contra ele era tão grande que milhões de pessoas desejavam despedaçá-lo, arrancando-lhe os membros um a um ou queimá-lo espetado numa estaca. No meio de toda esta eclosão de fúria, um garoto escreveu ao imperador uma carta simples e sincera, cheia de bondade e admiração. Dizia que não lhe interessava o que os outros pensavam e que ele amaria sempre o Ine II como seu imperador. O imperador ficou tão tocado por essa demonstração que convidou o garoto para ir vê-lo. Ele foi levando sua mãe, vindo o imperador no futuro a casar-se com ela. Esse garoto não teve necessidade de ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia fazer instintivamente. Se quisermos conseguir amigos, coloquemo-nos à disposição de outras pessoas para fazer por elas certas coisas. Coisas que requeiram tempo, energia, desprendimento e meditação. Quando o Duque de Windsor era o príncipe de Gales, teve que dar uma volta pela América do Sul. E antes de partir para tal viagem, passou meses estudando espanhol para poder fazer discursos em público no idioma dos países que visitava. Os sul-americanos quiseram-se muito por isso. Há muito tempo fiz questão de saber da data de aniversário dos meus amigos. Como, embora não possua mais a tênue parcela de fé na astrologia, comecei a perguntar a cada um deles se acreditava que a data de nascimento dos indivíduos podia ter qualquer influência sobre o caráter e o temperamento. Pedi-lhe então para dizer o mês e o dia do seu aniversário. Se dizia 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo para mim mesmo, 24 de novembro, 24 de novembro. No instante em que ele me dava as costas, escrevia seu nome e seu aniversário e mais tarde passava-os para o livro de aniversários. No começo de cada ano, tais datas são marcadas no calendário especial de forma que despertam a minha atenção automaticamente. Quando chega o dia do aniversário de cada um deles, mando o meu telegrama ou a minha carta. E que alcance tem isso. Muitas vezes sou a única pessoa na Terra que se lembra do aniversário. Se quisermos fazer amigos, saudemos as pessoas com animação e entusiasmo. Quando alguém o chamar ao telefone, emprega a psicologia idêntica. Diga alô com um tom que expresse a sua satisfação pelo chamado que lhe fizeram. A maioria das companhias telefônicas possui uma escola para treinar as suas telefonistas para falarem num tom de voz que transmite interesse e entusiasmo. Lembremos-nos disso quando respondermos a um chamado telefônico amanhã. Se você demonstrar um verdadeiro interesse pelas pessoas, não apenas conquistará amizades, como também atrairá clientes para a sua empresa. Numa das edições da publicação da National Bank of North America de Nova York, saiu a seguinte carta de Madeleine Rosedale, uma depositante. Gostaria que soubesse o quanto admiro o seu quadro de funcionários. Todos são corteses, educados e atenciosos. Como é agradável, depois de passar um longo tempo esperando na fila, ouvir o caixa nos saudar com satisfação. No ano passado, durante 5 meses, minha mãe ficou internada no hospital. Com frequência, procurei ser atendida por Marie Petruccello, um caixa. Ela se mostrava preocupada com o estado de mamãe e sempre me perguntava sobre sua saúde. Existe alguma dúvida de que a senhora Rosedale continuará a ser cliente deste banco? Charles R. Walters, de um dos maiores bancos da cidade de Nova York, foi indicado para preparar um relatório confidencial sobre certa corporação. Sabia apenas de um homem que possuía os dados que necessitava tão urgentemente. Quando o Sr. Walters entrou no gabinete do presidente da companhia, uma mulher jovem meteu a cabeça na porta e disse ao presidente que não tinha um só selo para ele naquele dia. Coleciono selos para o meu filho de 12 anos, explicou o presidente ao Sr. Walters. Este falou da sua missão e começou a fazer perguntas. O industrial estava distraído, falando de um modo geral, vago. Não quis falar e aparentemente nada podia persuadi-lo a fazer isso. A entrevista foi curta e infrutífera. Francamente, eu não sabia o caminho a tomar, disse o Sr. Walters quando relatou o caso diante da classe. Lembrei-me então do que havia ouvido da sua secretária. Selo, filhos de 12 anos. E lembrei-me também de que o departamento estrangeiro do nosso banco colecionava selos, selos de cartas que vinham de todas as partes dos continentes banhados pelos 7 mares. Na tarde seguinte, procurei aquele homem e mandei dizer-lhe que tinha selos para seu filho. Fui anunciado com entusiasmo? Sim, senhor. Ele não podia apertar minha mão com mais entusiasmo se estivesse pretendendo ir para o Congresso. Irradiava sorrisos de alegria.
Meu George vai gostar desse, dizia enquanto remexia os selos. Ei, olhe este é um tesouro. Passamos meia hora falando sobre selos e olhando o retrato do seu filho. E então ele levou mais de uma hora dando-me todas as informações que eu queria, sem mesmo sequer uma sugestão de minha parte nesse sentido. Disse-me tudo o que sabia, depois chamou seus auxiliares e formulou perguntas. Telefonou para alguns dos seus sócios, abasteceu-me de fatos, números, notícias e correspondências. Falamos em linguagem jornalística, consegui um furo. Mais um exemplo? C.M. Knaple Jr., da Filadélfia, tentou durante anos vender carvão a uma grande cadeia de lojas. Mas a organização continuava a comprar o combustível de um vendedor de fora da cidade, persistindo em negar esse direito à firma do Sr. Knaple. Este fez um discurso uma noite diante de uma das minhas classes, expressando toda a sua raiva contra as cadeias de lojas, apontando-as como verdadeira maldição para o país. E ainda se admirava porque não lhe podiam vender. Opinei que experimentasse uma tática diferente. Resumindo ligeiramente, eis o que aconteceu. Organizamos um debate entre os membros do treinamento para ficar resolvido se a expansão das cadeias de lojas estava fazendo realmente bem ao país. Knape, por sugestão minha, tomou o lado negativo, concordou em defender a cadeia de lojas. Foi então procurar o diretor da organização que ele menosprezava e disse: Não estou aqui procurando vender carvão. Venho pedir-lhe um favor. Explicou seu debate e acrescentou: Procuro-o pedindo-lhe a firmeza de esclarecimento, pois julgo que ninguém melhor do que o senhor poderá dar-nos os dados de que necessito. Estou ansioso para vencer o debate e apreciarei grandemente a colaboração que o senhor me puder prestar. Eis o resto do caso nas palavras do próprio senhor Knape. Eu havia pedido a este homem precisamente um minuto do seu tempo, e foi com essa condição que permitiu a minha visita. Depois que expliquei o caso, ofereceu-me uma cadeira e falou-me exatamente durante 1 hora e 47 minutos. Chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre cadeias de lojas. Escreveu para a National Shine Story Association e conseguiu-me cópia de um debate sobre o assunto. Ele acredita que as cadeias de lojas estão prestando um serviço real à humanidade. Está orgulhoso do que está fazendo por centenas de comunidades. Seus olhos brilhavam enquanto falava. Devo confessar que ele me abriu os olhos para coisas com as quais nunca havia sequer sonhado. Mudou inteiramente minha atitude mental. Quando me retirei, veio comigo até a porta, passou o braço pelo meu ombro, desejou-me sucesso no debate e pediu-me que fosse vê-lo novamente e que o informasse do resultado. As últimas palavras que me disse foram as seguintes: Procure-me, por favor, mais tarde na primavera, gostaria de dar-lhe um pedido de carvão. Para mim, isso foi quase um milagre. Estava oferecendo-me mais comprar-me carvão sem qualquer sugestão da minha parte. Adiantei-me em 2 horas verdadeiramente interessado nele e nos seus problemas do que teria feito em 10 anos, procurando deixá-lo interessado em mim e no meu carvão. O Senhor não descobriu uma nova verdade, Sr. Knape, pois há muito tempo, 100 anos antes do nascimento de Cristo, um velho e célebre poeta romano, Publicílios, disse: Estamos interessados nos outros quando eles se interessam por nós. Uma demonstração de interesse, como todos os princípios das relações humanas, deve ser sincera. Deve recompensar não apenas a pessoa que se mostra interessada, mas também a pessoa objeto de atenção. Uma rua de mão dupla, ambas partes se beneficiam. Martin Ginsberg, que participou do nosso treinamento em Long Island, Nova York, relatou como sua vida modificou-se profundamente quando foi objeto de interesse de uma enfermeira. Era o dia de ação de graças e eu tinha 10 anos de idade. Eu me achava na enfermaria de um hospital beneficente da cidade, com uma cirurgia ortopédica marcada para o dia seguinte. Eu sabia que deveria passar meses de confinamento, convalescendo e suportando dores. Meu pai tinha falecido, minha mãe e eu vivíamos sozinhos no pequeno apartamento recebendo benefícios. Naquele dia ela não pôde me visitar. À medida que o dia ia passando, vi-me dominado por uma sensação de solidão, desesperança e medo. Minha mãe encontrava-se sozinha em casa, preocupada comigo, com certeza, sem contar com ninguém, sem companhia para a refeição e sem nenhum dinheiro para o jantar de ação de graças. As lágrimas tamborgaram pelos meus olhos, enfiei minha cabeça debaixo do travesseiro e cobri com a coberta. Chorei em silêncio, mas com tanto sentimento, com tanto ímpeto que meu corpo estremecia de dor. Uma jovem estudante de enfermagem escutou meu soluço e foi falar comigo. Puxou a coberta e começou a enxugar as lágrimas. Falou-me de sua própria solidão, obrigada a trabalhar naquele dia e impedida de ficar com a família. Perguntou-me se eu não aceitaria jantar na sua companhia. Trouxe então 2 bandejas de comida, peru em fatias, purê e um sorvete de sobremesa. Conversou comigo e procurou afastar meus medos. Embora seu turno encerrasse às 4 horas da manhã, ficou comigo até quase 11 horas.
Jogamos, conversamos e finalmente chegou o momento em que adormeci. Muitos dias de ação de graças vieram e passaram desde os meus 10 anos de idade, mas em nenhum deles deixo de me lembrar daquele em que os meus sentimentos de frustração, medo e solidão por pouco não me fizeram outras marcas, se não fosse o calor e o afeto de uma estranha que de alguma forma os tornou toleráveis. Se quiser que as pessoas gostem de você, se quiser aprofundar verdadeiras amizades, se quiser ajudar as outras pessoas e ao mesmo tempo ser ajudado por elas, procure lembrar-se deste princípio.